Professor, pelo que eu vou trazer muito para a realidade, o que é que eu vejo? Eu vejo a maioria das pessoas trabalhando de segunda a sexta, 8 horas, né, de jornada de trabalho, 1 horinha aí de horário de almoço, que dá no total, saiu de 8 às 5 da tarde. E aí, quando eu fiquei vendo 6 por 1, 6 por 1, 6 por 1, eu fiz, pô, mas não é todo mundo que é 6 por 1. A maioria que eu vejo é 5 por 2. Mas claro que cada profissão, cada empresa tem sua especificidade. Aí eu queria entender um pouco melhor como é que tá esse regimento, como é que tá a lei a respeito disso hoje em dia. São 44 horas. O que é que o senhor tem de observação para fazer a gente entender melhor sobre o assunto? Pronto, vejamos o seguinte, quando a gente estabelece uma relação de emprego, a gente vai ter que observar qual é a categoria que você está fazendo referência. E por que isso é importante? O direito do trabalho, e aí eu não porque não seja possível, tá certo? Mas assim, historicamente o direito do trabalho, o princípio mais marcante dele é o princípio da proteção ao trabalhador. Ou seja, se a gente tem uma legislação trabalhista, isso é a própria história do Brasil, o movimento sindicalista da década de 20, 30, que advém a própria CLT em 43, ela mostra a necessidade de proteger a pessoa, tá certo? Com a Constituição de 88, e aí a gente tem como objeto aqui o inciso 13 do artigo 7º, que trata sobre essa questão das 8 horas ou das 40 horas ou 44 horas, que hoje a gente tem a vigência das 44 horas. Máximo, né? Só que cada categoria a gente tem um acordo coletivo, uma convenção coletiva, que são instrumentos normativos que o sindicato, por exemplo, dos lojistas, eles sentam, no caso, com o representante do patronato, e aí eles vão começar a estabelecer como é que essas relações serão constituídas. Por exemplo, o horário de entrada, o horário de saída, o salário base, os outros benefícios. Mas assim, é porque a gente tem a noção de sempre falar de salário. Salário é uma parte da remuneração. Porque a remuneração ela engloba outros elementos, a comissão, se a gente estiver falando dos lojistas, por exemplo. Certo. Então, cada categoria, ela vai ter uma jornada de trabalho. Aí, por exemplo, fazendo uma comparação, eu sou horista. Então, a 6 por 1, nesse momento, ela não vai ter incidência na minha atividade, porque eu trabalho por hora. É tipo por produção. Tipo, cada hora você ganha por horário. Veja, eu sou professor, mas eu sou advogado. Então, eu tenho meu escritório que eu trabalho como autônomo. Mas aqui, quando você perguntou logo no começo, eu sou seletista. Porque eu já tenho um pouco mais de tempo. Então, assim, meu regime jurídico é diferente. Só que, assim, a minha categoria é diferente de um enfermeiro, de um médico. Ou de um advogado que é contratado, porque o advogado que é contratado numa empresa, ele também tem uma outra, por exemplo, a gente tem um salário base aqui em Pernambuco, que é uma lei estadual, e aí você tem 20 horas, 40 horas. Então, o que é que se observa nessa movimentação de Erika Hilton? Por isso que eu quero enfatizar isso agora, tá certo? Eu pedi a Major Rick que me informasse a hora, e quando ela me informou eram 10 para as 3 da tarde. Às 13 horas e 27 minutos de hoje de tarde, eu olhei no site do UOL, a Erika Hilton tinha encaminhado, a deputada Erika Hilton tinha encaminhado a sua PEC, o seu projeto de emenda à Constituição, e lá existiam já 194 assinaturas. Por que isso? Para você reformar a Constituição e a gente ter um rol, ou seja, uma lista muito clara de quem são as pessoas, por exemplo, presidente da República, mesa do Congresso, e os deputados, de uma forma ou de outra, eles precisam reunir pelo menos um terço. Se a gente fizer a conta de 513, a gente fica no número de 171. Então, ela pode encaminhar a proposta agora. Só que acontece o seguinte... Já tinha uma parecida. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, ele já tinha encaminhado, salvo engano, no dia 11 de dezembro de 2019, uma PEC que ficou conhecida como a PEC 221 de 2019. E que o objeto da PEC dele é um documento de 2 páginas. Onde ele traz o trecho que ele quer mudar na Constituição, como eu tinha colocado, que é o inciso 13 do artigo 7º, e aí ele faz diferente dela. Nesse sentido, ele até apresentou uma entrevista hoje, o UOL apresentou com Fabíola Cidral, enfim, o pessoal de manhã, e ele explicando como era a PEC dele. Veja, o movimento startou. Começou a se debater por isso aí. Aí
Isso é a primeira variável. Que aí eu poderia ficar aqui explicando, até porque eu tenho um artigo publicado aqui na revista da faculdade, que também é outro incentivo que a faculdade traz pra gente. A gente tem a revista Humanae, que permite a gente publicar, enfim, depois a gente pode ter essa parte acadêmica. E eu tenho lá um artigo sobre processo legislativo, onde eu explico tudo sobre esse processo legislativo. A fase de iniciação, como é que tramita, quais são as comissões. Hoje, aí, baixando a bola, né? Hoje. Você dizer que ela pega hoje essas 194 assinaturas, ela protocola, ou seja, ela dá entrada. Vai passar pelas comissões, mas basicamente vai passar pela CCJ. E hoje a presidente da comissão da CCJ é a Caroline de Tone, que é... CCJ é o quê? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Certo. Porque ela, como é deputada, ela vai ingressar na própria Câmara Federal. Eu chamo Câmara Federal em vez de Câmara dos Deputados, porque nós temos deputadas e deputados. Então a Câmara é federal. Assim como o Senado Federal. Mas aí, voltando ao assunto. O que é que acontece? Quando ela der entrada, vai ser recepcionado e vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Caroline de Tone, ela tem o mandato dela pelo PL de Santa Catarina. E a gente já sabe, até porque ninguém é desinformado, né? Os espectros políticos, como é que eles estão, assim, se relacionando. E aí eu não sei como é que isso vai se observar na parte política por enquanto. Mas na parte jurídica já é possível a gente ter o trâmite dessa modificação. Agora o que é que acontece? A gente vai ter que ter 2 votações na Câmara, vai para o Senado. Se o Senado modificar, volta para a Câmara. Então, assim, é uma discussão, é uma atividade que não vai ser modificada amanhã. Sim, mas tá fazendo barulho, né, professor? Você acha que é politicagem, porque ela poderia ter feito com essa outra PEC que já foi feita anteriormente? Veja, cada ator político, eu digo isso porque aqui na faculdade, além de Direito do Trabalho e Prática Trabalhista, eu também sou professor de Ciência Política. Então, eu posso trazer essa colocação para vocês, não só como professor, mas também como advogado, da necessidade que cada ator político tem de mostrar o seu projeto. Então, se ela... E convenhamos, a gente vive numa sociedade de movimentação de conteúdo. Uhum. Então, se ela chega hoje e movimenta o conteúdo e está à frente, e mesmo que o Reginaldo Lopes tenha a PEC dele, vamos dizer assim, ela está conduzindo. E hoje, o ator político, ele quer conduzir. Todo mundo aqui é sabedor disso, né? De Só Lula, uma perguntinha, Bolsonaro. quer um cafezinho? Eu vou querer, mas daqui a pouco, tá certo? Tá, quando você quiser, você me fala, tá? Que eu pego aqui. Aí, continuando, o que é que acontece? Quando a gente observa essa movimentação, a gente tem um texto jurídico que pode ser encaminhado, mas a gente também tem que ver como é que politicamente ele vai ser aceito. E aí começa a pressão da sociedade. Veja, a Câmara Federal, isso não é só uma questão de teoria política, não. A Câmara Federal, ela representa realmente a vontade da população, que é diferente do Senado. O Senado, como você tem uma eleição majoritária, que cada estado tem 3 senadores, e como nós temos 27 estados, 3 vezes 7, 81, na Câmara Federal a gente tem uma proporção diferente, que nós temos 513. Aí eu não vou ficar falando das atribuições de Câmara, Senado e tal. Sim. Mas o que é que acontece quando você coloca isso? Você está resumindo aquilo que é o anseio. Veja, o Brasil hoje, no sentido de análise econômica ou de política econômica, ele está vivendo pleno emprego. Os índices são melhores desde 2012. Como assim o pleno emprego? Ele está feliz? Não é. Me explica. Não é no sentido o que é o pleno emprego? Pronto. Veja só. Quando em 2017 ocorreu a aprovação da Lei Federal 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, certo? Que é aí onde se possibilitou o que a gente chama de pejotização. Sim. Ela já existia já, mas aí você teve incentivo, mas principalmente quando a gente observa com relação aos contratos individuais de trabalho. Se acresceu, por exemplo, o parágrafo único, no artigo 442 a gente teve um acréscimo a ele, a letra A, que trata sobre o contrato intermitente. Então, assim, por exemplo, bares e restaurantes. Todo mundo frequenta, sabe que bar e restaurante é quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda e terça, quarta, mais ou menos. Mais devagar, né? Aí você tinha um contrato de trabalho que você ficava com a pessoa ali sem muita movimentação na segunda, na terça e na quarta. Eu disse, vou te contratar para você poder trabalhar para mim quinta, sexta e sábado. Segunda, terça e quarta, o que você faz? Não, você faz o que você quer. Veja, aqui na faculdade, não só aqui, mas aqui na faculdade a gente tem uma liberdade de cátedra muito boa.
A gente não tem vinculação política no sentido partidário e a gente faz a análise do que está acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? A gente vive numa sociedade capitalista. Os trabalhadores precisam ter direito, precisa. O empregador também precisa. O que está acontecendo hoje com o que a Érica traz é o debate de como as relações trabalhistas vão ser erigidas, como elas vão ser construídas. Por quê? Todo mundo trabalha. Em que sentido? Aí para voltar para o pleno emprego, tá certo? Porque com a reforma trabalhista, lá de 2017, a necessidade era dizer o seguinte: nós iremos fazer com que os empregados tenham, entre aspas, mais liberdade de procurar emprego, os empregos que eles querem, e eles podem trabalhar, por exemplo, em 2, 3 lugares. Isso é ruim. Veja, é ruim para quem não está adaptado à sua categoria. Por exemplo, eu sou professor, então eu posso dar aula aqui em outros lugares, tranquilo. Certo. Agora, uma pessoa que trabalha só fixo aqui ou só fixo em outro canto, a jornada dela é diferente. Então, o que é o pleno emprego nesse sentido? Hoje o Brasil, isso não é uma questão partidária, tá certo? Certo. É uma questão de fato. Hoje o Brasil está recuperando a retomada do emprego, os empregos estão sendo criados. Então, o trabalhador, entre aspas, ele pode, muitas aspas, tá certo? Certo. Ele pode escolher onde ele quer trabalhar. Então o salário dele pode ser melhor porque ele vai começar a dizer: eu não trabalho para você por X. Quando a reforma trabalhista foi feita em 17, a relação de trabalho estava em baixa, porque tinha muito desemprego. E aí eu vou colocar uma noção que não diz respeito. Oferta e demanda, né? Pronto. Onde o trabalhador ele ficava mais acessível para poder ser manuseado. Em que sentido? De ser contratado ou desligado. Hoje não, hoje o trabalhador está mais caro. Por exemplo, e aí como é que eu posso colocar? É porque é uma questão de vivência. Há 10 anos atrás eu dava aula na pós-graduação, que a gente tem aqui ainda, continua com o professor Valnei, que é de gestão tributária. Eu tinha 45 alunos da área de contabilidade. A gente voltou, a pós-graduação está rodando bem. Mas Jorri está aqui todo sábado, né, Jorri? Está vendo que está rodando bem. E assim, eu tinha 45 trabalhadores e o pessoal dizia: professor, não estou gostando do que está acontecendo. O que é que foi? Professor, 4h30, 5 horas da manhã, o ônibus vai me buscar em casa, me leva para a Suape e me traz de volta. Estou muito cansado, eu vou procurar um emprego por aqui. Isso é pleno emprego. Aí a gente sabe que... É você ter poder de escolha. Isso. Agora o que é que acontece? Essa variável da escolha, ela também reflete-se na renda. Porque a gente começa a observar a inflação, a gente começa... Por isso que quando você faz a convenção coletiva e você faz a questão dos reajustes, a parte de remuneração, você tem que observar os índices. Por exemplo, o IPCA, ou... Enfim, a depender de... Perdão, desculpa. É porque estou falando rápido. Sem problema. Fala do jeito que você que manda aqui hoje. Eu não mando não, aqui eu sou o estagiário de vocês. É nada. Aí voltando ao assunto, taxa Selic, porque isso interfere em juros, aí você não pode comprar carro, você pode comprar carro. Quando você compra movimento, compra imóvel. Então assim, essa roda, ela vai girando, porque assim, veja, eu tenho formação cristã, mas eu sei diferenciar o que é a minha formação daquilo que a gente aplica. O trabalho dignifica a pessoa. Concordo. Você tem que trabalhar. Concordo. Você tem que trabalhar nem que seja em casa, você. Pra cabeça ficar boa. Isso, até. mas é porque é uma questão. É a questão da própria existência. Você faz alguma coisa. Servir. Agora, veja só, a gente não pode, principalmente numa economia capitalista, financeira, como a gente tem hoje, que tem meios de comunicação, de produção, como a gente, por exemplo, observou aqui na pandemia. Que, assim, Majorri, acho que você não estava ainda com a gente não era? Não. Pronto. Olha, foi uma loucura no sentido de produção, pra gente vir observar, aprender a mexer no computador. Não que a gente não mexesse, mas assim, pegar as plataformas... Uma nova configuração de trabalho. Foi tudo diferente. E tanto que hoje, e eu digo da minha outra função, eu estava fazendo uma visita, ontem eu fiz uma visita técnica com os estudantes daqui, lá no fórum, que a gente chama de Joana Bezerra, mas é o fórum Rodolfo Aureliano, na primeira vara do Tribunal do Júri, e aí eu observando o PJE, e aí eu falando pro pessoal, né, começando na vara tal, lá na primeira do Tribunal do Júri, eu disse, antigamente a gente pegava o processo, trazia aquele físico, aí às vezes o promotor levava o processo, a gente quando chegava na vara não tinha acesso ao processo. Hoje não, a gente baixa o processo e envia... Tudo mais rápido. Agora como? Tanto que hoje houve uma atualização do PJE no Tribunal de Justiça que você pode entrar nele com a sua conta gov.br. Isso é muito bom.
Aí eu tô colocando esses aspectos pra gente poder fazer tipo, um brainstorm, né? Pra gente poder depois sair selecionando. Mas do outro lado também tem o seguinte, o estudante às vezes ele ficou cerceado de ter contato físico com o processo. E você podia chegar a uma vara e dizer, eu sou estudante de direito, eu quero ver um processo, eu quero ler um processo. E hoje não tem como para ele fazer dessa forma online? Tem, porque a lei, aí eu não vou ficar citando todas as leis não, tá certo? Tá. Mas assim, tem a lei do processo judicial eletrônico, que ela obriga que cada unidade jurisdicional, ela tenha um computador que cada pessoa possa chegar lá e acessar o computador para ver um processo. Certo.